Olha só, durante essa jornada aí, eu contratei várias pessoas que quando eu olhava o currículo, aí eu olhava e falava assim, você tava lá conversando, não sei o quê, e aí a pessoa é boa, assim, sabe? A pessoa é boa, responde, sabe tudo o que precisa. O problema é que entre saber e fazer tem uma diferença. A pessoa sabe, não é falta de sabedoria, não, de inteligência, né? Falo que tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligente é o cara saber o que tem que fazer. A sabedoria é o cara fazer o que precisa ser feito. Então, tem muita gente que também responde aquilo que sabe que vai ser bom na entrevista, né? Responde aquilo que o entrevistador quer ouvir. Sabe. O cara sabe que aquilo é bom. Uhum. Ele só não faz aquilo. E aí são coisas que precisam ser resolvidas, né? Uhum. E aí, assim, ó, pegava, olhava, às vezes olhava o candidato e falava, pô, esse cara é bom pra caramba. Só que quando eu olhava o currículo, eu falava, mas ele não para em lugar nenhum. 3 meses numa empresa, 5 na outra, 6 na outra, 7 na outra. Aí eu sempre perguntava, falava, pô, mas você não para em lugar nenhum, o que acontece? Ele sempre tinha uma boa justificativa. História. Ele sempre tinha uma boa história para aquilo. Aí beleza, aí eu contratava. Passava 3 meses, eu falava, agora eu sei porque esse cara não para em lugar nenhum. Então esse é o jeito mais caro de você descobrir porque o cara não para em lugar nenhum, né? É o jeito mais caro de você descobrir. Então, para você evitar esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento, de pessoas que entram, não dão resultado, o desgaste, porque é caro contratar, caro pra caraca. Para não falar um palavrão aqui. É muito caro contratar, mandar embora é mais caro, errar um processo de contratação, você demora para contratar, coloca a pessoa, você gasta um tempo com ela até ela efetivamente for produzir alguma coisa, aí às vezes a pessoa não produz nada e você fica. Aí tem muitos empresários que fazem assim. Ele entrou, aí ele fala assim, se eu mandar embora eu não tenho ninguém. Porque se ele fala assim, isso aqui deu 40 dias, ele não funciona, ele manda embora, contrata outro, começa tudo de novo. Mas às vezes ele fala, mas se eu mandar esse cara embora, eu não tenho ninguém. E aí a pessoa vai ficando. É impossível você criar um ambiente de alta performance quando isso acontece. Isso acontece com todas as empresas. No fim das contas acontece. Quem está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando. Sabe. Né? Não tenho a menor dúvida que já deve ter passado mais ou menos por isso. E também aquilo que eu tinha comentado lá no início, que às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa, mas talvez não para o jeito da tua empresa, para a cultura da tua empresa. Então, que eu vejo muito... A gente fez um podcast só falando de cultura. Fizemos um podcast falando sobre cultura, que foi o episódio número 4, né? 4. Foi o 4. Porque, assim, se não... Que eu digo, a contratação é um casamento, né? A pessoa tem que gostar daquele ambiente onde ela vai se inserir e a empresa também tem que gostar da pessoa e ver que faz sentido a gente começar esse relacionamento e essa proximidade. Às vezes a pessoa é muito bacana, muito gente boa, mas não necessariamente ela vai se dar bem com a minha empresa. E até falando... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se não der bem com a outra empresa, vai se dar bem em outra. Sim, tem culturas diferentes. Eu até posso falar, por exemplo, até lá na Mito, a gente fala muito de como a gente trabalha com digital. O errar rápido ali no digital é muito importante. Então, às vezes eu não preciso de um negócio que vai passar um mês... olhando cada detalhe para poder botar no ar e sumir 24 horas no Stories. Uhum. Eu preciso de velocidade. E tem pessoas que são mais detalhistas, que vai servir, por exemplo, para fazer filme, um cinema, mas no meu caso não vai funcionar. Então, não é que a pessoa é ruim, mas para o meu ambiente não vai funcionar. Sim. E esse ponto que tu trouxe, ele é muito comum, que a maioria dos donos de empresa, eles não estão olhando para o comportamento, para o perfil, se combina ou não com o jeitinho da empresa e contratam sempre as pessoas que, nossa, tem maior experiência, o melhor currículo, só que quando entra na empresa, aí depois eles demitem essa pessoa dizendo que ela não tem um comportamento adequado. Mas Sim. na hora de contratar, eles não avaliaram esse comportamento e avaliaram só a questão da competência e não era aquilo que precisavam.